liderança do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Flamengo venceu o Sport, Palmeiras perdeu para o Santos. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei, porque esse engajamento é muito importante. Tivemos no sábado uma rodada importante, ou Flamengo e Palmeiras pagando jogos importantes, atrasados e vitais na briga pelo Campeonato Brasileiro. Eram jogos em meio à data FIFA e, com isso, os dois times entraram em campo com 7 desfalques provenientes de convocações de seleção. 7 desfalques do Flamengo, 7 desfalques do Palmeiras, e no balanço desses desfalques o Flamengo acabou levando a melhor, até porque tinha um adversário menos exigente do que o Palmeiras, né? O Flamengo foi até a Arena de Pernambuco e venceu o Sport por 5-1, enquanto o desafio do Palmeiras era jogar contra o Santos desesperado, o Santos precisando de uma vitória para sair da zona de rebaixamento dentro da Vila Belmiro. E no balanço dessas duas situações, o Flamengo acabou conseguindo vencer o Sport, mesmo sofrendo bem no começo do jogo, e o Palmeiras, apesar de ter sido bem dominado no primeiro tempo, ter melhorado bastante no segundo e não ter conseguido fazer 1-0, ter reclamado de um pênalti, acabou tomando o gol no final, e com isso o Flamengo retomou a ponta do campeonato. Não só retomou a ponta, como ainda abriu uma certa vantagem. E aí entra a importância do Santos ter vencido o jogo. Se o jogo tivesse terminado 0-0, o Flamengo seria líder do campeonato, né? O Flamengo conseguiria assumir a liderança do campeonato do mesmo jeito. Só que ele teria 2 pontos de vantagem para o Palmeiras, e aí a próxima rodada é uma rodada favorável ao Palmeiras, né? A próxima rodada é o Palmeiras recebendo Vitória no Allianz Parque e o Flamengo jogando contra o Fluminense. Os dois times podem ter e provavelmente terão desfalques ainda por conta da data FIFA, né? A data FIFA terá, especialmente essas seleções sul-americanas que têm os convocados de Flamengo e Palmeiras, a data FIFA será na terça, dia 18. E vários desses jogos são depois de 9 da noite. O Uruguai joga depois de 9 da noite, o Equador, a Colômbia, então Paraguai, então são jogadores que, se jogarem, vão ter problemas para representar Flamengo e Palmeiras na quarta-feira. Então, a configuração da próxima rodada é uma configuração mais favorável ao Palmeiras. O Palmeiras recebe o Vitória e o Flamengo joga um clássico contra o Fluminense. Os dois devem ter desfalques, então imagino que seja bem mais difícil para o Flamengo ganhar esse jogo do Fluminense do que o Palmeiras ganhar do Vitória. Tudo isso em teoria também a gente já estaria em outro cenário do campeonato, mas em teoria é isso. E aí, pelo Flamengo ter vencido e o Palmeiras ter perdido, o Flamengo ainda ganha o direito de empatar com o Fluminense, que ainda assim continuará líder do campeonato, né? Então esse é o cenário, uma reviravolta. 2 rodadas atrás a gente estava apontando com razão a vantagem grande do Palmeiras de ter 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais que o Flamengo, depois de 2 derrotas do Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Mirassol, uma partida muito ruim, e depois perdeu para o Santos, sendo bem dominado no primeiro tempo, sendo melhor no começo do segundo e perdendo na reta final. O Flamengo não só assumiu a liderança do campeonato, como abriu 3 pontos e empatou em número de vitórias, 21 para cada lado. O Flamengo tem 78 pontos, Palmeiras 68, 71, né, perdão. O Flamengo tem 71 pontos, Palmeiras tem 68, e em vitórias os dois têm 21 vitórias. O Flamengo lidera pelo saldo de gols. Os jogos, acho que os 2 jogos têm um caráter ali dos 2 times tendo sofrido muito no primeiro tempo. O Flamengo começou o jogo muito disperso, muito desconcentrado, errando coisas básicas. Tomou 1-0 do Sport, poderia ter tomado o segundo. O Léo Pereira, não o zagueiro do Flamengo, o atacante pela esquerda do Sport, levando muito a melhor em cima do Emerson Royal. E aí o cenário do jogo mudou quando o Sport acabou perdendo a cabeça. 2 jogadores, o Maurício e o Ramon Menezes, acabaram perdendo a cabeça, sendo expulsos com 2 amarelos, e os 4 amarelos que eles receberam foram amarelos justos, amarelos de acordo com o critério estabelecido para o jogo do Rafael Klein, e aí o Flamengo teve a facilidade, né? Depois do primeiro
amarelo, né? Não do Maurício, do Marcos Lacerda. Depois que o Marcos Lacerda foi expulso, o Flamengo já empatou com o Luiz Araújo, e logo depois do Flamengo empatar, o Ramon Menezes dá uma entrada por trás, sem bola, no Wallace Ian, e acaba também recebendo o segundo amarelo. O padrão do Rafael Klein nesse primeiro tempo foi de tolerância zero. Todos os lances de amarelo receberam amarelo. Foram 4 amarelos para o Sport, o problema é que 2 para 2 jogadores, ou seja, eles foram expulsos, e 3 amarelos para o Flamengo, amarelo para o Emerson Royal, para o Pulgar e para o Saul. Então, era o critério do Rafael Klein. Acabou gerando a expulsão, que não é comum 2 expulsões de 2 jogadores por cartões amarelos no primeiro tempo. E aí, no segundo, o Flamengo construiu uma goleada, demorou até um pouquinho, parecia estar um pouco ansioso, né, essa situação de 11 contra 9, e depois da entrada do Cebolinha e da entrada do Juninho, o Flamengo fez 2-1, numa jogada do Cebolinha que estou na trave, o Juninho desempatou, batendo meio de joelho, e aí depois o Flamengo construiu a goleada. Na Vila Belmiro, foi ao contrário, né? O Santos, numa intensidade absurda, entrou com a corda esticada. O Palmeiras, quem entrou meio sonolento, nada funcionava no Palmeiras, o Veiga abaixo, o Felipe Anderson jogando muito mal, o Bruno Rodrigues não conseguindo segurar uma bola, e aí o Santos teve muito volume de jogo, com grande atuação de alguns jogadores. O Igor Vinícius jogou muito bem, o Barreal jogava muito bem, apesar de não ter finalizado tão bem assim. Por dentro, Zé Rafael e Arão dominando o meio campo, só que o Santos não fez gol, né? O Neymar teve 2 finalizações que foram travadas, o Barreal finalizou 2 vezes na cara do Carlos Miguel, o Carlos Miguel fez 2 grandes defesas, e aí, no segundo tempo, o Abel fez as mexidas, tirou o Felipe Anderson, botou o Luiz, Felipe Anderson muito mal, incrível como ele não consegue, Anderson muito mal, incrível como ele não consegue fluir e não consegue produzir o que se espera dele. E aí tirou o Bruno Rodrigues para botar o Flaco Lopes. O Flaco Lopes tinha jogado um dia antes contra a seleção, com a seleção argentina, mas apenas 5, 10 minutos. E aí entrou muito bem e o Palmeiras teve várias oportunidades para abrir o placar. O Luigi finalizou 2 vezes, o Veiga teve uma finalização, o Flaco Lopes teve 2 finalizações, uma delas ele chutou com o visual meio aberto para fora e tinha o Maurício entrando pelo lado direito. O Flaco Lopes depois criou uma jogada que ele dá um drible para a direita, chuta e o Brazão faz uma bela defesa. Então, Palmeiras foi melhor que o Santos nos primeiros 20, 25 do segundo tempo, e aí reclama de um pênalti que, na minha visão, foi pênalti, tá? Na minha visão, o Souza dá uma chegada muito forte com a perna direita em cima do Maurício, que já tinha furado a finalização, é bem verdade, mas eu acho que para o padrão brasileiro aquilo é pênalti. Tem uma situação que olhando para a câmera de trás, você percebe, você fica com a sensação, você fica com o veredito de pênalti. Na câmera do jogo, na câmera normal, que era mais ou menos a visão do Klaus, você fica com a impressão de que o Maurício forçou, porque a bola vem da esquerda por baixo, rasteira, e ele fura a bola. E depois que ele fura, vem a perna do Escobar pela direita, pela perna direita, pelo lado do Maurício, e aí tem esse contato depois que ele já furou. Então, imagino que na percepção do Klaus, o Maurício forçou, e por isso que ele não deu pênalti. O VAR também não chamou. A gente já viu o VAR chamar em lances lances muito parecidos com esse, o VAR não chamou, e acabou que não foi dado pênalti. Eu acho que para o padrão brasileiro aquilo é pênalti. A gente já viu o pênalti assim marcado, o padrão brasileiro é desse e a marcação não foi dada, o Palmeiras reclama, e no fim do jogo, já quando o Santos já tinha retomado o controle da partida, especialmente com a entrada do Escobar e especialmente do Roleiser, aí o Santos martelou. Os últimos 10 minutos foi do Santos tendo várias oportunidades, uma atrás da outra. O Roleiser, o Neymar dá uma achada muito boa para o Roleiser, que o Carlos Miguel pega, e aí faltando já nos acréscimos, cruzamento jogada de 3 jogadores que saíram do banco, cruzamento do Escobar, casquinha para dentro do Robinho Júnior, que demorou um pouquinho a entrar no jogo, mas depois cresceu demais, justificando os pedidos da torcida do Santos, e aí o Roleiser chegou batendo para fazer 1-0. Vitória importantíssima para o Santos, que sai da zona de rebaixamento, e uma vitória que modifica
o cenário do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras perdendo 2 jogos seguidos. Próxima rodada, de novo, mais favorável ao Palmeiras. Flamengo joga contra o Fluminense, Palmeiras recebe o Vitória, os dois provavelmente com alguns desfalques de data FIFA ainda. Então, vamos ver como é que funciona. O Flamengo, se o Flamengo empatar, continua na liderança. O Palmeiras precisa de ganhar esse jogo de qualquer maneira. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa. Diz aqui embaixo nos comentários e o resto faz todo aquele ritual que você já faz aqui nas mídias sociais da TNT. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like. A qualquer momento a gente volta. Um abraço. Tchau.